Olá pessoal, continuando a abordar aqui temas ligados às ciências humanas para o ensino médio e também para a preparação do Enem, eu vou falar aqui de um autor muito importante que vale tanto para a filosofia, como para a sociologia, como para a história, até mesmo a geografia, dentro de alguns pontos, de alguns aspectos aqui ligados à ideia de pensamento, orientação. Vamos falar um pouco do Karl Marx. O Marx, esse filósofo alemão que viveu no século XIX, ele destaca temas os mais variados. O seu campo de estudo é muito amplo, é muito grande. Apesar de filósofo, ele se destaca em áreas como antropologia, ciência política, história, geografia, matemática, sociologia. Quer dizer, são temas os mais variados, diria assim. E o que eu vou analisar rapidamente com vocês é um tema bem específico, ligado a um conceito que ele denomina de materialismo histórico. Materialismo histórico está relacionado à ideia da produção. Marx vai tentar avaliar qual o aspecto mais importante que, ao analisar, você pode entender boa parte da sociedade. E ele entende que a produção define os aspectos, as relações, os modelos, a sobrevivência da sociedade. A dizer assim, Nelson, mas o que é produção exatamente? Produção é tudo que o ser humano pega da natureza e traz para o seu benefício. Produção são os bens materiais. Em outras palavras, produção são os aspectos econômicos. Não entenda aqui aspecto econômico como capital e dinheiro. Lembre-se que muitas sociedades aborígenes, simples, pequenas, indígenas, não tinha figura monetária, não tinha ideia do dinheiro, não tinha a relação de capital. E mesmo assim, segundo Marx, essas sociedades possuem relação de produção. Por quê? Porque eles produzem coisas, eles tiram coisas da natureza e trazem para o seu benefício, buscam a sua sobrevivência. Então, produção aqui, que na verdade é o mesmo que os bens materiais, é o mesmo que economia, é o que define uma sociedade. Marx, a gente pode dizer, ele é um autor um tanto determinista. Como assim determinista? Ele avalia que tudo pode ser avaliado, tudo pode ser destacado através de um aspecto fundamental que ele chama de economia e produção. Em outras palavras, Marx estabelece a ideia de que você conhece uma sociedade pelo que ela produz. Então, se eu vivo numa sociedade extremamente complexa, se eu vivo numa sociedade extremamente simples, as questões materiais e econômicas é que vão definir isso. Então, se a sociedade ela produz um bem extremamente simples, um artesanato, digamos assim, é sinal, digamos, que a produção também é simples. Se a sociedade, existe bens materiais extremamente complexos, como um smartphone de última geração, um computador, é sinal que a sociedade tem a mesma natureza. Então, destacando nesse sentido, para Marx, a produção define absolutamente tudo. A sociedade é avaliada por questões econômicas e materiais. Certo? Aí ele até menciona a ideia de que quem são os responsáveis pela produção? As classes sociais. Aí diz assim, Nelson, classes sociais, sim. Classes sociais não é propriamente aquela ideia de burguês e proletariado apenas. Não, classes sociais são, na verdade, grupos que vão existir desde a sociedade antiga, feudal e moderna e se caracterizam pela ideia de produção. Né? Na antiguidade, senhor e escravo, na sociedade feudal, senhor feudal e servo, sociedade capitalista, burguesia e proletariado. Então, Marx menciona que, ao falar de sociedade, o aspecto material, econômico, produtivo, as relações de produção define tudo. Existe uma frase do Marx que destaca muito bem essa situação. Marx menciona a seguinte ideia, ele usa a expressão, não é a consciência que determina a tua vida, mas é a tua vida que determina a consciência. Bom, o que é isso? Bom, quando ele fala, não é a tua consciência que determina a tua vida, mas é a tua vida material que determina a tua consciência, é destacar que você está numa realidade, você vive uma realidade material e econômica e isso define aquilo que você entende como certo ou errado. Então, é entender que, na visão de Marx, se eu vivo numa sociedade, numa região extremamente pobre, do ponto de vista econômico, eu tenho um tipo de consciência que seria um pouco mais pessimista em relação à sociedade. Se eu vivo, por exemplo, num condomínio de luxo, aquele conforto material vai definir um outro tipo de pensamento sobre a minha existência, sobre as coisas. E talvez eu encare que a vida talvez não seja tão difícil.
Então, a vida material determina a minha consciência, ou seja, aquilo que eu penso. Então, por isso que quando ele fala de materialismo histórico, materialismo, matéria, produção na história. Você avalia isso dentro da história. Então, para Marx, falar de sociedade é falar de produção. Falar de sociedade e de produção é falar das classes sociais, que são as responsáveis por esse modelo, por essas relações, por esses aspectos econômicos e materiais. Então, Marx é um autor determinista, que avalia tudo pelo aspecto econômico, e estamos falando de um autor que defende a ideia de que a produção é a base, é o que ele chama de infraestrutura, a base da sociedade. Tá ok? Aí, pessoal, nós ficamos hoje por aqui. Um abraço.